Ecologia 1. Irineu iniciou seu ensino mais significativo sobre a ecologia do milênio, observando a bênção de Jacó a Isaac. Depois de citar Gênesis 27, do 27 ao 29, o pai da igreja escreveu: Se alguém então não aceita essas coisas como sendo referências ao reino designado, deve cair em muita contradição e contrariedade. Pois não somente as nações nesta era não serviram a Jacó, mas, mesmo depois de receber a bênção, ele mesmo saiu de sua casa, serviu seu tio Labão, o sírio, por 20 anos. E não somente não foi feito senhor de seu irmão, mas se curvou diante de seu irmão Esaú. Além disso, como que emigrou para o Egito por causa da fome, mesmo possuindo a terra em que vivia, teria herdado a grande quantidade de milho e vinho. Além disso, como que imigrou para o Egito por causa da fome, mesmo possuindo a terra em que vivia, teria herdado grande quantidade de milho e vinho? A bênção designada, portanto, pertence inquestionavelmente aos tempos do reino, quando os justos devem governar após ressuscitarem dos mortos, quando também a criação, renovada e liberta, frutificará abundantemente todos os tipos de alimentos. Se as nações devem se curvar diante de Jacó, Gênesis 27, 29, então ele deve ser ressuscitado para que elas o façam. Nesse tempo é que Deus lhe dará o orvalho do céu, a fartura da terra, e muito grão e vinho. Gênesis 27, 28. Isso levou Irineu a retransmitir um ensino não canônico de Jesus. Os presbíteros que viram João, o discípulo do Senhor, relataram que ouviram dele como o Senhor costumava ensinar a respeito desses tempos, e disseram: Chegará o dia em que as videiras crescerão, cada uma com 10.000 ramos, e em cada ramo 10.000 galhos, e em cada galho 10.000 brotos, e em cada um dos brotos 10.000 cachos, e em cada um dos cachos 10.000 uvas. E toda uva prensada dará 5 e 20 metros cúbicos de vinho. E quando qualquer um dos santos colher um cacho, outro cacho gritará: Eu sou um cacho melhor, escolha a mim. Bendiga o Senhor através de mim. Da mesma forma, o Senhor declarou que um grão de trigo produza 10.000 espigas e que toda espiga teria 10.000 grãos, e cada grão produziria 10 libras de farinha clara, pura e fina, e que todas as árvores frutíferas, sementes e grama produziriam em proporções semelhantes. Irineu cria que no milênio haveria grandes quantidades de uvas falantes de tamanho colossal. Esse trecho em particular é usado pelos oponentes de sua crença no pré-milenismo para ridicularizá-lo. Contudo, mesmo que Irineu pretendesse que essas palavras fossem interpretadas do modo mais estrito possível, o que é improvável, a razão disso seria simplesmente sua grande fé de que a bênção de Jacó se materializará do modo mais maravilhoso que se possa imaginar. Não somente grãos e vinhos se tornarão numerosos e imensos, mas a fartura da terra também se manifestará em todos os produtos e grãos. Animais anteriormente carnívoros serão sustentados por meio somente desses produtos, permitindo que eles vivam em harmonia e sujeitos ao ser humano. Isaías 16, do 6 ao 8, é mencionado e em seguida Irineu prosseguiu dizendo: E é certo que, quando a criação for restaurada, todos os animais devem obedecer e estar sujeitos ao homem, e voltarem a consumir o alimento originalmente dado por Deus, pois originalmente eles foram submetidos em obediência a Adão, ou seja, os produtos da terra. Mas alguma outra ocasião que não é o presente deve ser apontada como o tempo em que o leão, então, se alimentará de palha. E isso indica o grande tamanho e a rica quantidade dos alimentos. Pois, se aquele animal, o leão, se alimenta de palha naquele período futuro, de que qualidade deve ser o próprio trigo, cuja palha deve servir como alimento adequado para leões? Irineu
não concebia como a profecia de Isaías poderia acontecer na era atual. Ele só conseguia ver clareza em seu significado se ela fosse aplicada ao tempo do reino futuro e à restauração da criação. Tertuliano. Quintus Septimius Florens Tertulianus, chamado por Jerônimo de Tertuliano, foi o pai do cristianismo. Foi o pai do cristianismo latino e da teologia ocidental. Ele nasceu em algum momento entre 1145 e 160 d.C. em Cartago e morreu em algum momento entre 220 e 240 d.C. Tertuliano era um teólogo habilidoso, com aptidão para a apologética e para argumentar contra várias heresias. Seus escritos são extensos, muitos dos quais sequer chegaram a nós. Cipriano, outro influente pai da igreja, disse que nunca passava um dia sem ler algo de Tertuliano. Durante a última fase de sua vida, Tertuliano se juntou aos montanistas, um grupo não muito diferente dos carismáticos e pentecostais modernos. Foi Tertuliano quem escreveu a mais antiga exposição formal conhecida da Trindade em sua obra, Contra Praxeas, pela qual os cristãos lhe devem imensa gratidão. Durante a última fase de sua vida, Tertuliano se juntou aos montanistas, um grupo não muito diferente dos carismáticos e pentecostais modernos. Foi Tertuliano quem escreveu a mais antiga exposição formal conhecida da Trindade em sua obra, Contra Praxeas, pela qual os cristãos lhe devem imensa gratidão. A variável da Nova Jerusalém. Ao escrever contra a heresia marcionita, Tertuliano deixa clara sua crença no pré-milenismo. Mas confessamos que nos é prometido um reino na terra que, embora tenha uma natureza celestial, estará num outro estado de existência. Por mais que isso ocorra após a ressurreição e dure por 1000 anos na cidade de Jerusalém, que desceu do céu, construída por Deus, que o apóstolo também chama de Nossa Mãe de Cima, e embora declare que nossa cidadania está no céu, ele ensina que há realmente uma cidade no céu. Ezequiel tinha conhecimento dela e o apóstolo João a contemplou. Havia a expectativa de que um reino futuro com duração de 1000 anos fosse estabelecido na terra após a ressurreição dos santos. Tertuliano confirmou várias outras crenças comuns do pré-milenismo, como a ascensão e derrota do anticristo antes da inauguração do milênio. Ele divergiu do pré-milenismo ao ensinar que, ao fim do milênio, os santos serão transferidos para o céu em vez de ocupar a nova terra. Tertuliano também escreveu que durante o milênio, e não depois, quando a Nova Jerusalém descerá e será ocupada. Ele interpretou Apocalipse 21, do 22 ao 5, não como algo a ser cumprido após o capítulo 20, mas como uma passagem complementar que acrescenta detalhes sobre o milênio. A crença de Tertuliano não se baseava apenas em Apocalipse, mas também em Ezequiel. Tertuliano descreve uma ampla linha do tempo, bem como outros detalhes. Do reino celestial, este é o processo. Depois que seus 1000 anos terminarem, dentro do qual se completará a ressurreição dos santos, que ressurgirem mais cedo ou mais tarde de acordo com seus desertos, haverá a destruição do mundo e a conflagração de todas as coisas no julgamento. Seremos então transformados em um momento na mesma substância dos anjos, pela investidura de uma natureza incorruptível, e assim seremos removidos para aquele reino celestial. Ele considera a Nova Jerusalém como o reino celestial porque ela vem do céu. Haverá mais de uma ressurreição dos santos. A ressurreição da qual um santo deve participar baseia-se nas recompensas que são devidas a ele ou ela. Como Tertuliano interpretava os 2 capítulos finais de Apocalipse como ocorrendo durante o milênio, para ele fazia sentido a subsequente destruição do mundo sem que esse precisasse ser transformado ou substituído. A conflagração acompanhará o julgamento. Somente então os santos serão transformados à semelhança dos anjos. Portanto, Tertuliano entendeu Mateus 22:30 e Lucas 20:36 como sendo cumpridos após o milênio.
como sendo cumpridos após o fim do milênio. Essa visão implica em que até mesmo os santos ressuscitados possam procriar durante o milênio. As crenças divergentes de Tertuliano testemunham de que o pré-milenismo é uma doutrina plural com diferentes ramificações. Bênçãos celestiais e terrenas. Ao ensinar sobre o milênio e as coisas que a ele se seguirão, Tertuliano explicou que as bênçãos celestiais e terrenas são naturalmente interligadas. O que parece ser provável para você quando a semente de Abraão, após o cumprimento da promessa primordial de ser como a areia do mar por sua multidão, está semelhantemente destinada a ser igual às estrelas do céu? Não é verdade que isso indica uma dispensação tanto celestial quanto terrena? Quando Isaque, ao abençoar seu filho Jacó, diz que Deus lhe deu o orvalho do céu e a fartura da terra, suas palavras não indicam exemplos dos dois tipos de bênçãos? Então, somos inicialmente convidados às bênçãos celestiais quando somos separados do mundo, e assim, depois encontramos no caminho de obter também as bênçãos terrenas. A crença de Tertuliano no pré-milenismo não resultou em que ele se concentrasse apenas em meras bênçãos físicas, ignorando as espirituais. Pelo contrário, Tertuliano foi capaz de apreciar adequadamente as bênçãos espirituais precisamente porque não as separou das físicas. Metódio. Metódio ou Êubulo viveu de 260 a 312 d.C., servindo como bispo de Olimpo e Patara, na Lícia. Jerônimo registra que ele foi transferido para a arquidiocese de Tiro, na Fenícia. Ele sofreu o martírio em Calcis, na Grécia, ou possivelmente na Síria. Metódio é mais conhecido por sua crítica a Orígenes e seu método alegórico de interpretação das Escrituras. Epifânio fez uso considerável da obra de Metódio em sua própria refutação das ideias de Orígenes. Festa dos Tabernáculos. Metódio desenvolveu ainda mais o conceito da sexta septa milenar, inserindo-a no contexto da festa dos tabernáculos. Pois uma vez que em 6 dias Deus criou o céu e a terra, e terminou o mundo inteiro, e descansou no 7º dia de todas as suas obras que havia feito, e abençoou o 7º dia e o santificou, assim, figurativamente, no 7º mês, quando os frutos da terra forem colhidos, somos ordenados a manter o banquete ao Senhor, o que significa que, quando este mundo terminar no 7º milésimo ano, no 7º mês, o grande dia da ressurreição, é ordenado que a festa de nossos tabernáculos seja celebrada ao Senhor, da qual as coisas ditas em Levítico são símbolos e figuras. A festa dos tabernáculos, ou Sukkot, é observada nos dias 15 a 21 de Tishri, o 7º mês do ano eclesiástico no calendário hebraico. Para Metódio, o conceito do sexta septa milenar não teve apenas implicações para dias e milênios, mas também para ao menos um mês. A última das 7 festas de Israel no 7º mês indicava que esta era uma sombra do que será encontrado no 7º dia ou no milênio. Levítico 23 registra todas as festas do Senhor que Moisés deveria proclamar ao povo de Israel. Metódio compreendia que essas festas eram figuras que apontavam para realidades maiores. Embora Metódio não aponte o significado de cada uma das festas, ele identificou especificamente a Páscoa como o derramamento do sangue de Jesus na cruz e tabernáculos como milênio. Pois também eu, deixando para trás o Egito desta vida, cheguei primeiro à ressurreição, que é a verdadeira festa dos tabernáculos. E ali, depois de erguer meu tabernáculo adornado com os frutos da virtude, no primeiro dia da ressurreição, que é o dia do juízo, celebro com Cristo o milênio de descanso, chamado 7º dia, o verdadeiro sábado. O milênio não é apenas o 7º dia e o verdadeiro sábado, mas também é a verdadeira festa dos tabernáculos, começando com a ressurreição no primeiro dia. Os tabernáculos são os corpos dos santos que serão novamente erigidos e habitados.
E ainda, no primeiro dia, o tribunal de Cristo ocorrerá. Como a visão de Metódio sobre o verdadeiro significado dessa festa pode soar como sendo esotérico para alguns leitores, damos aqui uma breve explicação. As festas de Israel eram sombras das grandes maravilhas que Jesus realizaria. Colossenses 2, do 16 ao 17. As 4 festas da primeira tiveram seus significados realizados por Jesus em sua primeira vinda, no mesmo dia em que eram celebradas, e em detalhes exatos. O Messias cumpriu a Páscoa, Levítico 23, 5. Com sua morte na cruz, Romanos 3, 25. Pães ázimos, Levítico 23, 6. Com seu sepultamento, João 6, 35 ao 51. Primícias, Levítico 23, do 9 ao 11. Com sua ressurreição, 1 Coríntios 15, 20. E semanas ou Pentecostes, Levítico 23, do 15 ao 16. Com o Espírito Santo sendo enviado em nome de Jesus no Pentecostes, Atos 2, do 2 ao 4. Nos resta especular sobre como se dará o cumprimento das 3 festas de outono que restam, embora haja boas evidências sobre o que cada uma delas será. A festa das trombetas, Levítico 23, do 23 ao 25, provavelmente será cumprida pela ressurreição e pela reunião dos que estão em Cristo, 1 Coríntios 15, do 51 ao 52, 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. O dia da expiação, Levítico 23, do 26 ao 28, tem como provável significado a segunda vinda, Zacarias 12, do 10 a 14, Mateus 24, do 30 ao 31 e Apocalipse 1, 7. A compreensão do milênio como sendo o cumprimento da festa dos tabernáculos faz sentido tanto cronologicamente quanto biblicamente. Jesus literalmente tabernaculou como ser humano, como a palavra divina encarnada. João 1,14. Ele tabernaculará ou viverá novamente entre os homens na terra. Isaías 24, do 21 ao 23. Zacarias 14, 9. Apocalipse 20, do 1 ao 7. No primeiro dia dos tabernáculos, frutos de árvores ornamentais, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros eram reunidos para fazer as tendas. Levítico 23, 40 e Neemias 8, 15. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, alguns da multidão cortaram galhos para se espalharem na estrada diante de Jesus. Mateus 21, 8. Da mesma forma, os santos que saem da grande tribulação para entrar no milênio são descritos como tendo palmas nas mãos. Apocalipse 7, do 9 ao 17. Quando Jesus manifestou uma prévia do reino em sua transfiguração, Pedro se ofereceu para erguer tendas para ele, Moisés e Elias, Mateus 17, de 1 a 4. O apóstolo associou diretamente a essa era messiânica a festa dos tabernáculos. Zacarias 14 profetiza a segunda vinda, verso 4, e os eventos subsequentes que ocorrem durante o milênio. Nessa passagem, somente uma festa é mencionada como já tendo sido celebrada: tabernáculos. Durante a era messiânica, ainda haverá incrédulos na terra. Eles serão forçados a celebrar a festa dos tabernáculos, ou o rei Jesus não permitirá que chova em suas terras. Versículos 7 e 18. A importância de observar essa festa durante esse período, até mesmo entre os não salvos, é impressionante, pois originalmente ela foi dada somente ao povo de Israel. Levítico 23, do 33 ao 34 e do 42 ao 43. A festa tabernáculos tinha de ser erguida por uma celebração separada, mas que tinha relação com ela. A Assembleia do 8º dia, Levítico 22, 36. É possível que os pais pré-nicenos que identificavam o 8º dia com a eternidade após o milênio, identificado como o 7º dia, tenham encontrado respaldo nessa celebração que ocorria após o tabernáculo. A relação entre a festa dos tabernáculos e o futuro reino terreno de Jesus é notável. Metódio continuou discorrendo sobre o que vem após a festa que representa o milênio. Então, novamente daí eu, um seguidor de Jesus, que entrei nos céus, com eles também, após o descanso da festa dos tabernáculos, entram nos céus, não continuando nos tabernáculos, ou seja, meu corpo, depois do espaço de 1000 anos, transformado de uma forma humana e corruptível em tamanho e beleza angelical,
onde finalmente as virgens, quando a festa da ressurreição for consumada, passarão do lugar maravilhoso do tabernáculo para coisas maiores e melhores, ascendendo à própria casa de Deus acima dos céus. Como discípulo de Jesus, Metódio via a si mesmo entrando no céu com um novo corpo angelical após a festa dos tabernáculos, que é o milênio. A esse respeito, ele seguiu o pensamento de Tertuliano, ao ensinar que Mateus 22:30 e Lucas 20:36 ocorrem após o milênio, em que a eternidade será no céu, em vez de em uma nova terra. Lactâncio. Lúcius Caelius Firmianus Lactâncio. Lúcius Caelius Firmianus Lactantius era um teólogo e conselheiro espiritual do imperador Constantino I. Ele ajudou a moldar parte da teologia do imperador e até mesmo foi tutor de seu filho Crispo. É possível que tenha recebido o nome de Lactâncio devido à sua suavidade leitosa de sua pele. Ele era um mestre da retórica, alcançando uma fama muito maior do que seu mestre Arnóbio. O estilo de Lactâncio era de tanta clareza, elegância e dignidade que ele mesmo era conhecido como o Cícero cristão. Sua principal obra, Instituições Divinas, é o primeiro exemplo de uma teologia sistemática. Ele viveu entre 240 e 325 d.C., no mesmo ano em que o primeiro concílio de Nicéia se reuniu. É muito apropriado, então, que este pai da Igreja, que representa o fim do período pré-niceno, se apegue fortemente ao pré-milenismo. O resumo dos eventos futuros feito por Lactâncio é iniciado com a observação de que há muitíssimas informações bíblicas sobre o assunto. Essas são as coisas das quais os profetas falaram e que ocorrerão no futuro. Mas eu não considerei necessário apresentar seus testemunhos e palavras, pois essa seria uma tarefa sem fim, nem caberia no meu livro tamanha multidão de assuntos, visto tantos como um só fôlego falam coisas semelhantes. Mas quem deseja conhecer essas coisas com mais precisão, podem extrair da própria fonte e assim conhecer coisas dignas de admiração do que as que inserimos nesses livros. Talvez alguém possa perguntar, agora, quando essas coisas das quais falamos acontecerão? Eu já demonstrei acima que, quando 6.000 anos houverem se passado, essa transformação deve ocorrer. A relutância de Lactâncio em fazer uma exegese sobre tudo o que os profetas haviam dito sobre o reino vindouro reflete da vasta gama de informações disponíveis a esse respeito. Afinal, ele é um homem que tratou de forma extensa todas as outras áreas principais da teologia em seus escritos. E Lactâncio já havia escrito mais do que muitos teólogos escreveram sobre o fim dos tempos nos capítulos anteriores à passagem acima. Depois de seguir seu conselho para ler todos os profetas, o estudante pode se perguntar onde colocar tantas de suas profecias gloriosas que ainda não foram cumpridas. Esse pai da igreja revelou que elas acontecerão depois dos 6.000 anos. Esta é uma referência ao conceito da sexta septa milenar, de que Lactâncio tratou anteriormente. Assim, as profecias serão cumpridas durante o milênio e depois dele. Ecologia 2. Muitas das profecias se ocupam do futuro estado do ser humano, dos animais e do meio ambiente. Lactâncio os conectou com o tema geral da restauração das condições edênicas. E como então o homem mortal e imperfeito foi formado da terra para que pudesse viver 1.000 anos nesse mundo? Então, agora, a partir desta era terrena, é formado um homem perfeito, que, sendo vivificado por Deus, pode governar neste mesmo mundo por 1.000 anos. Como Justino Mártir, Lactâncio compreendia que o milênio demonstraria que o pecado e a morte de Adão, durante os primeiros 1.000 anos, foram superados. No mesmo mundo em que um homem imperfeito falhou, os homens aperfeiçoados por Deus não apenas serão capazes de viver por 1.000 anos, mas o farão na condição de governantes. Os céus e a terra devem ser libertos das trevas e retornar ao seu estado anterior.
A lua receberá o brilho do sol, mas o sol se tornará 7 vezes mais brilhante do que é agora. E a terra abrirá sua fecundidade e produzirá frutos com grande abundância por sua própria conta. Das montanhas rochosas escorrerá mel, ribeiros de vinho fluirão e rios de leite correrão. Em suma, o próprio mundo se alegrará e toda a natureza exultará, sendo resgatada e liberta do domínio do mal e da impiedade e da culpa e do erro. Lactâncio via um mundo no futuro que seria mais grandioso, em que a produção de frutos atingiria níveis surpreendentes. Ele citou parte de Joel 3,18 e acrescentando que também das montanhas escorrerá mel. A descrição da terra prometida como lugar que mana leite e mel, Ezequiel 3,8, Ezequiel 20,15, foi aplicada por ele a todo mundo no milênio. Este é o resultado da criação celebrando sua libertação do pecado. Lactâncio continuou descrevendo os desdobramentos desta realidade para os animais. Durante todo esse tempo, os animais se alimentarão de sangue. Durante todo esse tempo, os animais não se alimentarão de sangue, nem os pássaros caçarão presas, mas todas as coisas serão pacíficas e tranquilas. Leões e bezerros comerão juntos na manjedoura, o lobo não mais matará as ovelhas, o cão não caçará presas, falcões e águias não mais ferirão, o bebê brincará com serpentes. Isaías 11, do 6 ao 9, está entre as passagens mais citadas quando se trata do milênio. Lactâncio foi apenas mais um importante líder cristão que compreendia seu significado como sendo literal. Satanás é aprisionado e santos reinando. O pré-milenismo de Lactâncio estava especialmente focado no futuro aprisionamento de Satanás e no governo dos santos. Já dissemos um pouco antes que acontecerá no início do Reino Santo que o príncipe dos demônios será aprisionado por Deus, mas ele também, quando os 1000 anos do reino, isto é, 7.000 do mundo, começarem a terminar, será liberto novamente e, enviados da prisão, sairá e reunirá todas as nações que estarão sob o domínio dos justos, para que possam guerrear contra a cidade santa. Então, a última ira de Deus virá sobre as nações e as destruirá completamente. Aqui, somos apresentados ao novo nome dado por Lactâncio ao milênio, o Reino Santo. Esse período é particularmente identificado como o reino com duração de 1000 anos. O reino milenar começará com a prisão de Satanás. Durante esse período, as nações estarão sob a autoridade governamental dos santos. E somente no final do milênio que Satanás será liberto para reunir um exército que atacará Jerusalém. Ele e seu exército serão então devorados pela ira de Deus. Em resumo, Lactâncio afirmou o significado literal de Apocalipse 20, do 1 a 10. Em outro capítulo, Lactâncio desenvolveu ainda mais o assunto dizendo: então, os que estiverem vivos em seus corpos não morrerão, mas durante esses 1000 anos produzirão uma multidão infinita, e seus filhos serão santos e amados por Deus. Mas os que serão ressuscitados entre os mortos dirigirão os vivos como juízes. Mas as nações não serão totalmente extintas, mas algumas serão deixadas como uma vitória para Deus, para que possam ser ocasião de triunfo para os justos e sejam sujeitas à escravidão perpétua. Na mesma época, também o príncipe dos demônios, que é o artífice de todos os males, será amarrado a correntes e preso durante os 1000 anos do domínio celestial, em que a justiça reinará no mundo, para que ele não possa conceber nenhum mal contra o povo de Deus. Após a sua vinda, os justos serão reunidos de toda a terra e o julgamento será concluído. A cidade santa será plantada no meio da terra, no qual Deus, o próprio construtor, poderá habitar junto com os justos, tendo domínio sobre ela. Lactâncio escreveu que, depois de um período de grande tribulação, Jesus desceria e julgaria o anticristo e destruiria seus exércitos.
No entanto, aqui vemos que Lactâncio sustentava que alguns incrédulos sobreviveriam à ira de Deus para entrar no milênio. O propósito disso é que os santos tenham um povo submetido à sua autoridade. Satanás estar preso não é um fato apenas incidental, mas permite que os justos reinem sem ter que lidar com a influência do diabo sobre o mundo. Jerusalém será a capital do mundo onde Jesus viverá entre seus santos. Embora os santos tenham grande autoridade, é Jesus quem domina sobre tudo. Portanto, os homens viverão uma vida mais tranquila, repleta de recursos e reinarão junto com Deus. E os reis das nações virão dos confins da terra, com presentes e ofertas, para adorar e honrar o grande rei, cujo nome será conhecido e venerado por todas as nações que estiverem debaixo do céu, e pelos reis que devem governar na terra. A ressurreição final. Esse pai da igreja concluiu dizendo que ocorrerá após o milênio, inclusive a ressurreição dos injustos. Esse pai da igreja concluiu dizendo que ocorrerá após o milênio, inclusive a ressurreição dos injustos. Mas, quando os 1000 anos forem concluídos, o mundo será renovado por Deus, e os céus serão dobrados, e a terra será transformada, e Deus transformará os homens à semelhança dos anjos. E eles serão brancos como a neve, e sempre serão devotados diante do Todo-Poderoso, e farão ofertas ao seu Senhor e o servirão para sempre. Ao mesmo tempo, deve ocorrer aquela segunda e pública ressurreição de todos, na qual os injustos serão levados às punições eternas. Lactâncio também convergiu com Tertuliano ao ensinar que os santos só receberiam corpos angelicais após o milênio. No entanto, diferentemente de Tertuliano e Metódio, Lactâncio entendia que a eternidade seria na terra. Lactâncio também convergiu com Tertuliano ao ensinar que os santos só receberiam corpos angelicais após o milênio. No entanto, diferentemente de Tertuliano e Metódio, Lactâncio entendia que a eternidade seria na terra renovada e não no céu. Também ocorrendo logo após o milênio, há uma segunda ressurreição. Os que participam dessa ressurreição serão ressuscitados apenas para enfrentar o castigo eterno por causa dos seus pecados, juntando-se a Satanás e seus servos no fogo perpétuo. Lactâncio interpretou Apocalipse 20, do 4 ao 6 e 20, do 10 ao 15, de uma forma que resulta de uma leitura natural. Se não houver um reino milenar, terreno, de Jesus, não haverá 2 ressurreições dos mortos dentro do período de 1000 anos. É por isso que os opositores do pré-milenismo tipicamente acreditam em somente uma ressurreição dos mortos. Ao afirmar que haverá uma ressurreição dos mortos após o milênio, Lactâncio defendeu fortemente Ao afirmar que haverá uma ressurreição dos mortos após o milênio, Lactâncio defendeu fortemente o pré-milenismo. Os editores de Padres Pré-Nicenos observaram que esse ponto prova claramente que o melhor tipo de pré-milenismo não estava extinto na Igreja. O pré-milenismo e a propagação do Evangelho. Se houvesse espaço nesse livro, poderíamos considerar o pré-milenismo de outros importantes pais da Igreja, como Hipólito, Cipriano, Nepo, Vitorino e muitos outros. Ainda assim, o que expomos até aqui certamente é suficiente para fazer que todos, exceto os mais tendenciosos, admitam que a expectativa de um reinado milenar futuro de Jesus foi uma crença fundamental na Igreja primitiva. Ainda que a igreja pré-nicena houvesse entendido mal seus mestres, os apóstolos, num assunto tão significativo como o reino vindouro, a crença pré-milenista tinha a virtude de ajudar ou propagar o evangelho. O historiador Adolf Harnack criticou o pré-milenismo, mas, no entanto, escreveu o seguinte: na ordem cronológica, primeiro veio a crença na proximidade do segundo advento de Cristo e no estabelecimento de seu reino glorioso na terra. De fato, ela aparece tão cedo na história da Igreja que pode ser questionado se não deve ser considerado uma parte essencial da religião cristã. Deve-se admitir que essa expectativa foi uma característica proeminente nas primeiras proclamações do Evangelho,
e contribuiu materialmente para o seu sucesso. J.C.I. Gisler, outro respeitado historiador da Igreja, reiterou a posição de Harnack ao ensinar que em todas essas obras a crença no milênio é tão evidente que ninguém pode hesitar em considerá-la como sendo universal, numa época em que certamente ela era útil no sentido de animar os homens a sofrerem pelo cristianismo. A esperança depositada no reino milenar que se aproximava incentivou a igreja primitiva a sofrer perseguições por causa do evangelho. Certamente isso é algo que todo crente pode celebrar.